Salve, seja bem-vindo. Nós vamos falar de política. Olha, a política é muito importante na sua vida. Mexe no que vai acontecer na escola que o seu filho está, na sua casa, na sua vida. Então, é importante sim falar de política. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan no Planalto Central do país. E a política de hoje é a política ambiental. É a novidade, é um debate no mundo inteiro. O carbono, o mercado de carbono, o que está acontecendo no mundo, como está o meio ambiente. O meio ambiente deixou de ser aquele debate de pode crer, de hippie, né? Agora passou para as mesas de negócio. É isso mesmo, não se pode falar mais em agronegócio, em conversa entre presidentes de países, sem falar do carbono, mercado de carbono. Sobre isso nós vamos falar muito aqui. O deputado Aliel Machado, ele é do PV, do Paraná, e é um deputado que tem esta pauta. Foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara dos Deputados e conhece a política desde o início. Foi vereador, né, presidente de Câmara dos Deputados lá no Paraná e agora é deputado federal. Deputado, muito obrigado. Bom recebê-lo aqui nos estúdios da Jovem Pan. É verdade que esse debate sobre meio ambiente deixou de ser coisa de bicho grilo? Olá, Trindade, olá a todos que nos acompanham. Quero parabenizar a Jovem Pan pela iniciativa de fazer esse debate. Esse é um assunto muito importante para o nosso país, um assunto importante para o mundo e para as pessoas, porque quando a gente fala como um todo de política, parece que está distante. Isso daqui é importante para o agricultor, importante para o indígena, para o fazendeiro, para o assentado, é importante para a economia do nosso país. Então, com certeza absoluta, ao longo dessas décadas, esse que era um assunto da academia, que era um assunto ideológico, de Partido Verde, como é o meu, se tornou um assunto da sociedade como um todo. Parece aquela lógica machadiana, né? Mudou o Natal ou mudei eu? Quem mudou, o senhor ou o PV? Porque esse não era exatamente o debate do PV, aquele PV raiz, original lá de antes. Bom, o partido sempre colocou isso como uma pauta prioritária, é uma discussão que veio com a academia, com dados científicos, mas que ainda era uma tese. Hoje há uma comprovação científica, o impacto econômico que isso atinge a sociedade numa velocidade gigantesca fez com que muitos outros setores da sociedade se envolvessem nesse assunto. É lógico que, ao longo do tempo, os partidos políticos vão tendo pessoas, líderes, vão tendo participantes e vai tendo uma atualização, uma mudança. Eu estou muito feliz com a atuação que o partido está tendo, com a atuação que nós estamos tendo, conseguindo um protagonismo para fazer essa discussão tão importante. Pois é, o senhor foi presidente da Comissão de Cultura, né? Sou presidente da Comissão de Cultura. É presidente. A Comissão permanente da Câmara dos Deputados. E conhece muito bem esse debate social, o debate cultural, sobre vários assuntos. Esta é uma tese de esquerda, necessariamente? Ele sempre foi uma pauta de esquerda. A esquerda sempre se preocupou com a questão ambiental, pela questão da proteção da biodiversidade, da vida humana, dos animais. Mas agora não é mais só uma pauta de esquerda ou de centro-esquerda. Essa é uma pauta da sociedade como um todo, é uma pauta do mercado financeiro. Quem está preocupado com isso é a indústria, são os bancos, são os governos, são os partidos, são as pessoas. Isso pelos dados, pelos números, e não é mais aquela tese, como eu falei anteriormente, de que há uma suspeita de que essa situação ambiental tenha impacto em todas essas outras áreas. Hoje não é mais isso. Hoje há uma comprovação e nós estamos correndo contra o tempo para resolver esse problema tão grave. Numa conversa com o deputado Arnaldo Jardim, ele é de São Paulo, vice-presidente da FPA, Frente Parlamentar do Agropecuário, né? E ele me dizia exatamente isso, né? O vice-presidente da FPA, de que é preciso colocar o meio ambiente, o mercado de carbono, o debate sobre o meio ambiente entre os ativos do agronegócio. E ele me falou muito do ABC, que é aquele projeto, né, da agricultura a baixo carbono, né? Já é um sinal que eu considero muito bom, né? Eu recebi o prêmio da Economia Verde, foi entregue pelo Arnaldo Jardim. Fui o único parlamentar do Brasil a receber o prêmio da Economia Verde, porque o debate que nós fizemos sobre o mercado de carbono trouxe o viés da discussão pela lógica de mercado. Porque nós tivemos ao longo dos anos um conflito.
um conflito dos ambientalistas com os produtores, um conflito de governos que se elegiam com uma pauta mais pró-meio ambiente ou menos meio ambiente. Não resolveu o problema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A realidade que nós temos hoje é que o mundo tem metas a serem alcançadas, não estão conseguindo chegar próximo dessas metas e a realidade é que o aquecimento global está aí. As tragédias que nós estamos vivenciando na questão ambiental, ela não é para a esquerda ou para a direita, ela é para todo mundo. Em que pese as pessoas mais simples e mais vulneráveis tenham um impacto maior e sejam mais prejudicadas, nós temos um prejuízo econômico e quando a água chega e destrói, quando a seca chega e destrói, ela não escolhe quem, ela faz com todos. É exatamente isso, porque existem teses que mostram que a natureza tem ciclos e às vezes ciclos que nós desconhecemos. Nós conhecemos dia, semana, mês, né? Mas existem séculos, né? Milênios. Não seria um desses ciclos da natureza, em vez de resultado de uma agricultura anterior, danosa, né? Não seria isso? Ano passado, 2023, o Brasil teve 1.000 municípios simultaneamente que declararam situação de emergência. Ou seca ou enchente. Foram reconhecidos tecnicamente pelas defesas civis como uma situação alarmante e desastrosa. O Rio Grande do Sul nunca teve uma enchente ou um prejuízo tão grande como esse que nós pudemos avistar, sem contar a questão das vidas perdidas. Se lembrarmos 2023 e formos lá para São Sebastião, em São Paulo, nós vamos ver o tamanho da tragédia que a enchente e que as chuvas puderam ocasionar. Não é verdade essa tese. Nós temos comprovação científica das universidades do mundo inteiro e dos cientistas mostrando que a emissão de carbono descontroladamente está fazendo com que a camada do ozônio tenha uma proteção extra e essa proteção está fazendo com que o aquecimento global, ou seja, a casta que está sendo colocada ali, traga um impacto gigantesco no nosso planeta. Nós temos um aumento da temperatura. Esse aumento da temperatura faz com que os extremos aconteçam. Os extremos de frio, os extremos de calor, o descompasso sobre a questão ambiental e os prejuízos estão aí. Essa não é mais uma tese. Essa discussão até era defendida com mais ênfase há algumas décadas e agora, mesmo governos mais de direita, mesmo aqueles que não tinham todas essas comprovações, agora assimilam que tudo aquilo que a academia estava trazendo, é importante dizer que isso não é uma concepção ideológica, isso são aferições técnicas que mostram a perda da biodiversidade, de espécies e o prejuízo para a vida, econômico, para os animais e para o nosso planeta. É uma questão de sustentabilidade. Existe uma proteção na Terra, uma espécie de estufa, né? E é disso que estamos falando aqui, né? E o carbono destrói essa proteção. E as árvores, além de proteger a terra, né, com sombra e tal, ela capta. A terra, a árvore é feita de carbono, ela capta, né? Daí, quanto mais árvores, menos carbono, né? Esta é a lógica ali inicial. Nós temos muitas vertentes, né? Nós temos que trabalhar a questão da tecnologia, dos lagos, do oceano, por exemplo. Os oceanos captam 25% do carbono existente no planeta, das emissões de carbono. Nós estamos indo lá para o fundo do mar, estamos extraindo petróleo, que é o combustível fóssil, e nós estamos tirando ele de lá e jogando ele para a atmosfera, através da fumaça, através do carbono. Esse carbono chega lá na camada do ozônio, ele cria um desequilíbrio ambiental, os raios ultravioleta, como o Sol está atingindo o nosso planeta, e não é só a questão da biodiversidade, então, hoje nós estamos falando até de doenças. O Sol é muito mais danoso do que antes. Absolutamente muito mais danoso. A gente pode olhar pela incidência de doenças, pela questão das espécies, pela questão das catástrofes que acontecem mundo afora, que nunca foi no quantitativo que tem agora, e os estudos técnicos mostram que estamos chegando num ponto irrecuperável e que é preciso tomar atitudes e medidas. Preciso olhar para cima, né? Como naquele filme. E eu digo aqui às pessoas que estão nos acompanhando, não é uma questão ideológica, é por isso que o nosso viés de debate uniu todos, porque não pode ser uma briga entre o setor produtivo, entre o agronegócio, entre o indígena.
Nós temos que unir, nós estamos no mesmo planeta, nós estamos na mesma casa quando se trata disso. Mas a impressão que eu tenho é que o setor do o agronegócio, já está ciente disso e entende que a natureza é madrinha, né, de todo produtor rural, precisa das condições naturais, água, precisa de ar, de sol, né, iluminação, é assim que se produz, são os ingredientes. Na concepção, ele consegue entender, mas quando você chega ali para a prática diretamente e fala, ó, então quais atitudes nós vamos tomar? Fala, ó, beleza, mas deixa o meu aqui, eu quero ter alguma vantagem econômica e financeira, uma disputa ilógica de mercado. Pois é, mas é que o Brasil tem um dos maiores arcabouços legais do mundo, né? Talvez seja a legislação mais perfeita do mundo de proteção da natureza. Então, essa história de que coloca fogo, queima, isso é para quem está fora da lei, isso não é o agronegócio estabelecido. Eu quero defender aqui o agronegócio brasileiro. Eu acho correto a tua visão e é por isso que o mercado de carbono se torna uma grande oportunidade de nós remunerarmos e, a partir de agora, isso trazer algum tipo de vantagem para o Brasil. Por quê? Porque até agora, os países, principalmente do norte europeu, os Estados Unidos, a China, grandes produtores mundiais, destruíram tudo que tinham. E essa destruição trouxe a riqueza que eles têm agora. Porém, chegou o ponto de desequilíbrio. Se o Brasil desmatar para enriquecer, eles vão pagar a conta também, porque nós estamos pagando a conta deles. Para trazer esse equilíbrio, surge a ideia do mercado de carbono, que tem duas frentes. Uma é o mercado regulado, onde o governo determina regras sobre emissão de carbono da indústria. A outra é o mercado voluntário. No mercado voluntário, nós temos uma demanda mundial que quer manter a floresta de pé para que as suas empresas, os seus logotipos, as suas logomarcas mostrem à sociedade que eles estão com um compromisso ambiental. E o Brasil tem 1/3 das árvores do planeta. Nós temos metade das florestas tropicais do mundo. Nós temos na Amazônia brasileira 400 milhões de hectares. E o que nós queremos agora é um entendimento no mercado voluntário que não compensa emissão, ou seja, a manutenção dessa árvore, o pagamento de um valor financeiro que o mundo quer fazer para manter essa árvore de pé, captando carbono e não emitindo carbono, não é para poluir mais, mas é para valorizar e para incentivar o nosso produtor, o nosso indígena, o nosso fazendeiro, o nosso extrativista, o nosso assentado, para que ele tenha algum tipo de vantagem, já que o mundo destruiu. Nós temos uma matriz energética limpa no Brasil. Nós temos 87% da nossa matriz energética vindo de fontes renováveis. Portanto, o Brasil já cumpriu grande parte com a legislação ambiental e com o seu sistema de produção de energia com aquilo que o mundo não consegue fazer. Se nós perdermos essa oportunidade que eu estou chamando de ouro verde, nós vamos aumentar a nossa desigualdade, não vamos incentivar a manutenção da floresta e ter um problema muito grave. Esse ouro verde que o senhor se refere ao mercado de carbono, né? Como ele funciona, esse mercado? Como lucrar com isso? O mundo precisa de árvore para captar carbono da atmosfera. A Europa não tem mais. A China não tem mais. Os Estados Unidos não tem mais no quantitativo que nós temos. Esse ouro, que está dentro da mesma casa que eles vivem, porque o planeta é um só, pode ser remunerado. A ONU ditou regras para isso. E ela diz lá que o RED, que é a redução das emissões dos gases de efeito estufa e os adjacentes, vale dinheiro. Vale no mercado de carbono regulado, que é as empresas através das cotas, vale no mercado voluntário e vale também no não mercado. O que é o não mercado? São ações governamentais. O Fundo da Amazônia é um não mercado. Um país que está com a consciência pesada, que precisa justificar para os seus, para o seu sistema produtivo, vem aqui no Brasil, doa um valor e quer incentivar os órgãos de controle, quer incentivar a manutenção da floresta. Doação entre governos. Mas só isso não resolve. Os anos anteriores mostram isso. Aumento da poluição, aumento do desmatamento, aumento da emissão dos gases de efeito estufa. Então nós temos uma outra lógica fora de não mercado, que é de mercado. Espera aí, cada um que fizer a sua parte tem o direito do seu quinhão. Então um produtor rural que tem lá uma fazenda, que 80% dela, pela legislação brasileira, tem que ser mantida de pé,
ele vai poder também fazer com que aquilo renda algum valor financeiro, menor do que os 20%. Se ele também quiser preservar os 20% que ele pode produzir, vai valer mais. Para isso, essa lógica de mercado, Trindade, ela estabelece algumas regras. Você tem que ter ali o desenvolvimento de um projeto, você tem que ter uma certificadora que certifique aquilo, que certifique quanto que está captando. E quem paga por isso? O interessado em compensar a emissão para os seus consumidores. Vamos para um exemplo concreto. Isso vai encarecer, por exemplo, a alimentação, né? Alguém tem que pagar por isso. Não, eu vou dar um exemplo concreto. Na sociedade está muito mais caro você ter uma tragédia que trouxe bilhões de reais de prejuízo ao agro no Rio Grande do Sul. Uma situação que está ficando insustentável. Mas vamos lá, vamos para um exemplo concreto. O Trindade e o Aliel vão fazer uma viagem de trabalho ou uma viagem familiar. Tem um hotel lá e esse hotel, ele não é obrigado, ele não está no mercado regulado. Mas você e eu, enquanto preocupados com o meio ambiente, vamos procurar um hotel que tem o selo de carbono zero. Então, um hotel faz um estudo técnico e mostra que ele emite X toneladas de carbono por ano. Esse hotel diz, eu estou ajudando a manter parte da floresta lá no Brasil ou em qualquer outro lugar para que as minhas emissões sejam compensadas. Acaba vendendo reputação, né? É a reputação que vale muito. Agora, Agregou. grandes empresas no mundo, a Amazon, a Nestlé, empresas mundiais já estão preocupadas com isso, já estão transacionando nisso, porque o seu cliente já está exigindo isso. Deputado, e o Brasil é que tem esse grande ativo. Eu li recentemente que o Thomas Malthus, lá em 1700 e poucos, 1760, ele fez que seria o primeiro tratado de economia falando de uma fome no mundo, né? Ele fez um cálculo que a população mundial crescia em PG, progressão geométrica, e que a produção de alimentos crescia em PA, progressão aritmética. Então, pelas contas, num determinado momento, as nações lutariam por comida e seria o caos em busca de comida. Aí, o tempo passou, os séculos, né? Isso não aconteceu. Acharam que Thomas Malthus errou e tal. E que agora, isso é a leitura recente, revisitando, que agora está na época de revisitar as coisas, se concluiu que ele acertou naquela época, porque o que houve foi o aumento da área plantada, nem tanto, mas o aumento da produtividade, que é a produção por metro quadrado, através de tecnologia, né, de produção tecnológica. E aí vê que ele acertou e que alertou, e que se ele não tivesse feito o alerta, talvez faltaria alimentos hoje. Por que é tão difícil levar um discurso assim e onde o senhor pode dizer, deputado, que, olha, eu estou certo, o senhor não é isolado, o vice-presidente norte-americano foi ao mundo inteiro dizer a verdade inconveniente, né, mostrando exatamente isso aí. Por que é tão difícil levar um discurso assim? Porque nós estamos tratando de algo novo e porque a gente precisa mexer nas estruturas de Estado e porque há uma briga ideológica, porque há uma guerra de narrativas. Poucas pessoas se preocupam em ir atrás dos fatos concretos científicos que sustentem uma posição como essa. Nós aqui temos a preocupação em não fazer uma disputa política e ideológica. Isso que é um tema técnico, isso que é um tema que se sustenta pelas questões científicas. Há uma grande dificuldade e concordo que o Thomas estava correto. Ele estava correto porque ele fez um alerta. E acharam que ele estava errado. Se ele não tivesse feito o alerta, será que todo o sistema produtivo, toda a preocupação dos países se concentraria em resolver o problema? Hoje, nós temos os líderes de nações do mundo inteiro debatendo esse assunto. E chegou uma alternativa, que na minha opinião, essa do mercado de carbono é uma alternativa justa e uma alternativa que traz resultados positivos. Ela pode resolver o problema. Um exemplo que eu tenho recente, né, é sobre os transgênicos, né? São produtos agrícolas geneticamente modificados e que houve um grande debate e os ambientalistas não sei se ainda é contra, né? Dizendo que quem se alimenta de transgênico se transforma também em transgênico, né? E esse me parece um debate já ultrapassado, né? Ultrapassado. A própria questão ambiental não... Então, não seria a mesma coisa? Quer dizer, a gente está diante de um debate abstrato? Ele não começou agora. A discussão ambiental veio desde 1992, a COP no Brasil, quando se falou a primeira vez em mercado de carbono.
Lá era uma preocupação específica de cientistas que eram muito atacados. O setor financeiro não queria nem ouvir falar nisso. O setor produtivo, muito menos. O setor produtivo no Brasil hoje está defendendo o mercado de carbono, porque ele é uma realidade mundial. A indústria brasileira, em que pese ela vai ter obrigatoriedade em relação à sua produção, ela está defendendo o mercado brasileiro porque a precificação externa está pressionando ela. E por falar em transgênico, ele, inclusive, ele economiza carbono, né? E pesticidas, e defensivos agrícolas e tudo mais. No setor do agro, nós temos aqui bons grandes exemplos no Brasil. Acho que o agro vai entrar no mercado regulado daqui a pouquinho. Inclusive, dentro dos grandes especialistas do agro, já há uma divisão daqueles que defendem a entrada imediata e daqueles que acham que tem que esperar um pouco mais, porque tem que ter uma métrica para você poder fazer a aferição dos dados, para você poder aferir quanto você emite, quanto que você capta de carbono. O manejo do solo, inevitavelmente, é um dos maiores poluidores. A gente tem, a partir disso, uma emissão de carbono significativa, mas o importante disso tudo, Trindade, do debate que nós estamos fazendo agora dentre tantos projetos que tratam da questão ambiental, o mercado de carbono é o principal deles. Porque o mercado de carbono traz a lógica de mercado para resolver um problema ambiental. É uma união de ambos. Aqui nós estamos unindo todos através de uma solução importante que todos entendem o que a gente está dizendo aqui. O produtor, se você for para cima dele, ameaçar ele, dizer que ele não pode plantar, colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, como diz o ditado popular, como se todos fossem, todos botassem fogo na floresta, como se todos não se preocupassem com o meio ambiente. Se você fizer isso, você cria conflito. O conflito não está resolvendo o problema, não resolveu. Piora o debate. Piora o debate. A gente tem que trazer todos, como eu fiz. No relatório que eu consegui aprovar na Câmara, em pouco mais de 2 meses e meio, nós trouxemos todos, ouvimos todos os argumentos e conseguimos chegar num denominador que traz a solução para todos. Eu pude ver que a emissão de carbono no Brasil, por setores, a gente vê que a indústria não é tão responsável assim, né? O que é diferente do resto do mundo. Por quê? Qual é essa característica do Brasil? Essa característica faz com que nós tenhamos a compreensão da grande oportunidade que nós temos. O mundo não tem uma matriz energética tão limpa quanto o Brasil. 87% da nossa matriz energética é limpa. Ou seja, o sistema produtivo no Brasil não está poluindo. Claro que nós temos ainda muito a avançar. Claro que o mercado de carbono regulado ainda é importante investir em ciência e tecnologia, ainda é importante melhorar. Mas comparado com o mundo, nós temos um avanço significativo. Portanto, a nossa grande oportunidade está no incentivo para que o desmatamento não aconteça. O desmatamento hoje no Brasil também é responsável por parte significativa da emissão de carbono. Uma árvore de pé, uma árvore plantada, capta carbono. Uma árvore deitada é o carbono deitado, apodrecendo, que vai para a atmosfera. Portanto, nós temos que trazer esse incentivo. E o Brasil tem uma grande oportunidade, eu chamo de ouro verde. Se tudo que a gente sofreu até agora, para o nosso produtor ter 80% lá da tua terra sem poder plantar, sem poder colocar um gado, do nosso indígena, que por convicção, que por luta, que por persistência manteve a floresta de pé, pelos ambientalistas, pela academia, tudo isso não valia nada. Hoje, nessa lógica, depois do desmatamento que o mundo fez, ela vale dinheiro. É a ONU que está dizendo isso. Isso é redução de emissão de carbono da atmosfera que vale para o planeta inteiro. E nós não podemos perder essa oportunidade. Essa é a lógica. O tempo traz novidades que às vezes a gente até se surpreende. Recentemente eu tive contato com técnicos que mostram a possibilidade de crescimento da energia nuclear, né? Agora é diferente, em vez de grandes usinas, médias e pequenas usinas, e até possibilidade do carro nuclear, que funciona muito bem, mas que tem um probleminha, que é o descarte da pastilha e, em caso de acidente de um veículo, seria um acidente nuclear. Mas para se ter uma ideia de uma revisita à produção de energia nuclear. Como o senhor vê hoje a distribuição no Brasil, e o Brasil é incrível sim, nessa possibilidade de mudar, né, de matriz energética. A distribuição hoje de energia entre eólica, solar, hidráulica e também nuclear. De fato, nós somos um país abençoado por Deus. Nós temos condições de explorar muito mais a energia solar,
Aprovamos Até agora... carvão nós temos, né? Uma baixa qualidade, mas temos. Nós conseguimos aprovar a lei das eólicas, nós temos o combustível do futuro, nós temos a possibilidade, através das plantas, nessa questão do combustível, de fazer um combustível renovável, que não é o caso do petróleo, que é um combustível fóssil. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade. Eu digo que o mercado de carbono é o principal deles, porque o quantitativo de floresta, essa captação e a necessidade do mundo faz com que a demanda se aumente muito aqui no Brasil por esses benefícios que nós temos aqui no nosso país. Avançamos nesse último ano aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, colocamos a pauta verde, foi uma prioridade dos presidentes da Casa, do atual governo. É uma discussão importante porque está sendo discutida pela lógica de mercado. Está tendo uma participação ativa dos bancos. Vou te dar um exemplo aqui concreto para quem está nos ouvindo. A discussão do mercado de carbono está na Bolsa de Valores. Essa é uma discussão que tem que se criar empresas, vai gerar emprego. Isso daqui vai dar dinheiro para a floresta ficar de pé e é uma lógica muito mais fácil de ser entendida e tem que ser por esse caminho. Porque o caminho anterior, a briga, a discussão, a legislação por si só, não basta você fazer a legislação. Se a pessoa estiver passando fome, se ela tiver dificuldade, ela vai cuidar primeiro da necessidade básica dela. Então, nós temos que encontrar um caminho para resolver os problemas sociais do Brasil. E essa possibilidade que nós temos agora nos ajuda, inclusive, nisso. Pois é, o senhor citou num assunto aí que eu escuto muito ali, deputados e governadores falando exatamente dessa situação do povo. Porque muito se fala em natureza, defendendo a natureza, árvores e os animais, enfim, é bom, é excelente. Mas e o povo? Por exemplo, na região amazônica como um todo, né? A Amazônia é legal. Ali os governadores dizem que não podem governar os seus estados, porque mais de 70% estão envolvidos em florestas e tal. E o povo também mora nas cidades próximas de florestas e nas florestas. Como fazer um trabalho para beneficiar essas pessoas, esses habitantes? Talvez seja a pergunta mais importante que você tenha me feito nesse programa, porque a gente vai lá para aquela lógica, sim, diretamente nas pessoas, Trindade. Talvez é a primeira vez que eu tenha recebido uma pergunta em mais de 250 reuniões, entrevistas e ações que eu fiz. É justamente por esse caminho que nós criamos um relatório que traz autonomia, liberdade. O não mercado, os governos transacionam. O mercado, cada proprietário tem o direito de ter a sua autonomia para a questão da sua própria sobrevivência. Não é mais aquela lógica de governo ou de ONG, daqueles que querem se apropriar do direito do outro. O mercado de carbono existe porque tem o ativo. O ativo é a captação do carbono. Essa captação do carbono, ele é um produto. Esse produto está ali dentro de uma terra. Essa terra tem um proprietário. E o proprietário tem que ter o direito de lucrar com isso, porque isso está trazendo benefício para a população. Se você planta uma laranja, você vende essa laranja, ela está beneficiando alguém que quer a laranja. Hoje o planeta precisa captar carbono. E o proprietário dessa terra vai ter o direito. E o diferencial do que eu fiz no relatório nosso foi dizer isso. Não vai ter intermediário. O indígena, o extrativista, o assentado, o produtor rural, o fazendeiro, ele é o proprietário daquilo que ele está cuidando, do carbono que ele está captando. A lógica do mercado no mundo diz isso. Portanto, ele vai poder transacionar, ele vai poder dizer que aquele carbono captado vai compensar uma emissão lá de uma empresa, pelo menos para a propaganda, né? Porque a empresa está preocupada com a sua imagem. E isso vai valer dinheiro para ele. Se vale dinheiro para ele, vale dinheiro para o Brasil. Se está diminuindo a desigualdade, estamos resolvendo um problema social, sem contar a parte governamental. Nós temos milhões de hectares de proprietários do governo. Uma espécie de bolsa para os habitantes? Não, isso é um ativo na Bolsa de Valores. Ele vai como isso seria repassado diretamente para o habitante? Não é repassado, é contratado. O proprietário de uma comunidade. O dono da fazenda. Vamos pegar um dono de uma fazenda. Ele tem 80% lá da sua propriedade protegida pelo Código Florestal que ele não pode usar. Mas ele tem um custo para aquilo. Um custo de manutenção. Ele vai poder contratar uma empresa, essa empresa vai desenvolver um projeto.
Uma certificadora vai vir e vai dizer, essa tua área vale X toneladas de carbono. Cada tonelada de carbono equivale a um crédito de carbono. Um crédito de carbono hoje no mercado voluntário está valendo $10. Ele vai fazer aquela certificação, vamos supor aqui que ele tem ali 1.000 créditos de carbono. Então ele vai ter ali $10.000 num certificado que ele vai poder vender no mercado, que está na Bolsa de Valores. Então uma empresa do Brasil ou do mundo, de qualquer lugar do planeta, vai querer aquele certificado para dizer que ela tem responsabilidade social. Então aquilo que não valia nada para aquele produtor, vai valer. Ele vai receber lá os seus dólares e aquela empresa vai poder utilizar aquela chancela. Nós estamos remunerando a floresta de pé, ajudando o meio ambiente, ajudando aquele proprietário, ajudando no combate à desigualdade. Muito bem. Conversa boa aqui com o deputado Alião Machado. Ele é presidente da Comissão Permanente de Cultura da Câmara dos Deputados do Partido Verde. E uma conversa muito boa, diretamente aqui dos estúdios da Jovem Pan no Planalto Central do país. É isso, obrigado. Fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.